queridos irmãos. Todos sabem que nas segundas à noite e nas quintas à noite, nossos encontros são baseados nos capítulos do Evangelho segundo o Espiritismo, capítulos que vamos seguindo pausadamente, mas em ordem, de forma que qualquer um pode ler em casa antes ou depois o tema que nós estamos abordando. E apesar de tentarmos fazer isto com o melhor das nossas forças, poderá cada um compensar a nossa ignorância, meditando mais profundamente em casa a respeito do tema que foi abordado. As pessoas que não têm o Evangelho segundo o Espiritismo, que estão agora assistindo a TV Alvorada Espírita, poderão encontrá-lo na internet, no nosso site Mensagem Fraternal. Lá os livros estão disponibilizados gratuitamente. Qualquer pessoa pode copiá-los. E eles estão, principalmente no caso das obras básicas, as 5 obras em português e em espanhol, gratuitos, todos eles. Em espanhol, além das obras básicas, há mais 33 outros livros. E em português, além das obras básicas, se não me engano, há mais 9 ou 10 livros. Romances, livros de contos, de estudo, como é o do Tubino, para que qualquer pessoa da terra que quiser acessar e copiar o livro, possam fazê-lo. Por isso, é que nós sempre orientamos a respeito de onde qualquer pessoa poderá encontrá-lo. E se você está aí, num lugar de difícil acesso para a literatura espírita, no Brasil ou em outro país, o site Mensagem Fraternal poderá ajudá-la na obtenção imediata do texto para que você leia, acompanhando o nosso raciocínio. Semana passada havíamos falado sobre a inteligência e a razão. Era o final do capítulo 7º. Bem-aventurados os pobres de espírito, cuja última parte, e foi isso que nos motivou a falarmos deste tema, tinha o subtítulo, como tem o subtítulo, A Missão do Homem Inteligente na Terra. Qual é esta missão? E todas as pessoas que se julguem inteligentes deverão ler. Só não lê a pessoa que não acha que é inteligente. E é por isso que eu não vou perguntar aqui quem foi que não leu. Porque eu sei que todos vocês que são inteligentes foram ao Evangelho e leram lá qual é a sua missão como ser inteligente na Terra. Mas também, na quinta-feira passada, nós fizemos um paralelo falando da inteligência para lembrar que só ela não é suficiente. Porque a definição de ser humano na Terra não é o ser humano ou o homem é um animal inteligente. A definição da nossa espécie é o homem é um animal racional. Raciocínio é diferente de inteligência. E estas são novidades para muitas pessoas. Porque nós, como estamos tão preocupados em encher a barriga, em ganhar o dinheiro, em comprar isso, em vender aquilo, em conquistar certos valores da terra, esquecemos de prestar atenção em determinadas coisas, entre as quais esta, que a inteligência é diferente do raciocínio.
E que nós só pertenceremos de verdade à raça humana, como disseram que a gente é, se além de sermos capazes de compreender, de captar, de apreender as coisas que estão fora de nós, nós tenhamos habilidade em usar estes conceitos e deles, combinados, extrairmos novos conceitos, observarmos novas coisas, descobrirmos novas formas, para entendermos como é importante o raciocínio. Vocês podem achar que isso é um absurdo, mas sem nenhum medo de equivocar-me, poderemos dizer que mais de 50% da população humana não raciocina. Ou só usa o raciocínio precariamente, naquilo que lhe interessa. Não submete coisas essenciais da sua vida ao critério do raciocínio. Ou deixa fora dessa grande área da especificação da nossa espécie, que é o raciocínio, deixa fora conceitos que são essenciais para a compreensão de si mesmo. As pessoas não sabem por que são a favor ou contra. As pessoas não meditam por que perdem horas no espelho. Por que empenham a sua saúde para comprar coisas que não precisam. Porque usam da sua inteligência para destruir o seu corpo com hábitos inadequados. Todos os que fazem isso são inteligentes, mas não raciocinam. E se raciocinam, são, vamos chamar assim, com boa intenção, com uma boa dose de humor, são sem vergonhas. Que raciocinam, mas não querem submeter-se ao resultado do raciocínio. Então é quase como se você não fosse inteligente. Porque que adianta raciocinar, que adianta chegar a conclusões que você aceita como verdades, se isso não modifica em nada seus hábitos, sua maneira de ser. O mecanismo que nós temos utilizado nos programas Alimento para a Alma tem o desejo de fazer quem está assistindo receber uma informação que ela não imaginava que fosse e ajudá-la a processar isto para ela entender, como se a gente estivesse empurrando um carro frio para ver se ele pega no tranco, que se ela compreender determinados mecanismos, a vida desta pessoa é totalmente diferente. Seus problemas se reduzem, se ela quiser. Se ela adotar uma outra maneira de falar, de ser, isto vai alterar profundamente o equilíbrio orgânico, o equilíbrio da convivência, a paz com que ela pode beneficiar-se. E é também o objetivo das nossas palestras. A missão do homem inteligente. A maioria se senta para escutar, para assistir. Portanto, neste processo de falta de raciocínio em muitas áreas da nossa vida, nós temos a prejudicar-nos a facilidade das informações que a televisão nos apresenta, que te dá o quê? Te dá aquilo pronto, acabado, imagem. A imagem não exige que você medite profundamente em nada. E vocês observam qual é o teor das conversas. O teor das conversas, toda semana, na maioria das pessoas, ele é definido por aquilo que a televisão falou no dia anterior de noite. No dia seguinte, as pessoas vão falar sobre esse assunto, de que determinado canal passou tal reportagem. Esse é o assunto. E assim, alguns são a favor porque viram na televisão
que é bom. Outros são contra, porque também viram que é ruim. E nós não sabemos nunca, por nós mesmos, se é bom ou é ruim. Porque nosso raciocínio ainda está tateando. Nós temos, às vezes, até medo de raciocinar. Às vezes, quando os assuntos vão se misturando, a gente fala, não, vai dar um curto-circuito na minha cabeça. Meus neurônios não estão acostumados com isso. E esta é uma das coisas que acontece com a pessoa que vai começar a aprender através da leitura. Como ela está acostumada a sentar-se e passivamente receber, sem nenhum esforço, aquilo que chega aos seus olhos e ouvidos, ela se desacostuma a sentar-se e prestar atenção em algo que ela tenha que ler. E extrair dessa leitura uma coisa árida, uma coisa sem imagem, uma coisa sem cor, sem movimento. Extrair os conceitos que estão escritos ali. Tem gente que dá sono, também, né? Vai ler na hora que chega em casa, bem na hora de dormir. E já para economizar esforço, vai ler deitado. Aí, tá cansado, aquela luzinha de abajur, sabe? O cara é muquirana, não quer acender a luz forte do quarto, deixa aquela luzinha de 45 watts acesa, assim. E vai ler na luzinha de 45 watts. Na primeira piscada mais comprida, ele dorme. Eu não consigo dormir, não consigo ler, que me dá um sono. Toda vez que eu vou ler, eu durmo. Não é claro. Vai ler nessas condições, qualquer um dorme. Cansado, com pouca luz, deitadinho, já coberto, pronto para ir falar com o Morfeu, já tchau. Você acha que vai ficar lendo livro? Olha que coisa interessante, entretanto. Pode até ter existido, pode até já ter acontecido isso. Se a pessoa toma esses remédios fortíssimos para a cabeça, que ela dorme, né, em qualquer lugar, mas tirando esta exceção, que eu também nunca vi, eu nunca vi nenhum homem dormindo em cima de uma revista pornográfica. Nunca. Nunca vi. Também nunca vi nenhuma mulher dormindo no meio de uma fofoca. A outra está fofocando com ela está... Acorda aí, mariquinha! Eu estou falando com você. Tá tão boa essa conversa, mas... Né? Se você estava com sono, é aí que não dorme. Conta que eu quero saber. Como é que foi o negócio? Com quantos que ela saiu essa semana? Meu Deus do céu! Tem mãe que é cega. Quando a nossa atenção para coisas que interessam, faz o nosso raciocínio funcionar, a gente acorda. Portanto, quando estamos tratando do Evangelho, capítulo por capítulo, e acabamos de falar do capítulo 7, esta inteligência que todos possuem, que é a capacidade de você pôr informações e guardá-las. Lembram do nosso armário de sapato? Cada par de sapato é uma informação que você vai guardando. Se você não usar o raciocínio, vai precisar daquela sandalinha rasteirinha de ir para a praia, vai ter que tirar os 28 pares de sandalinha para descobrir onde que ela está, porque não organizou seu armário de sapato. Ele apenas está lá, guardando todos. Quando você raciocina, é como se você pegasse todos os sapatos e organizasse dentro de você, fazendo correlações. Este sapato é para eu trabalhar, este aqui é para eu correr, este aqui é para eu ir para a praia, uma sandalinha, mas que dá para usar também em uma outra situação, aqui dentro de casa. Você organiza, seu armário está bem mais fácil de ser trabalhado por você na hora de precisar de uma sandália daquelas de ir para a festa. Já pensou você ter que pegar os 80 pares de sapato e procurar aquela sandália Luiz XV lá, aquele saltão imenso? Meu Deus, será que é esse? Não é. Você vai perder a festa. Até encontrar. Quando você organiza o pensamento pelo raciocínio, você põe ordem. Você sabe que cor é que sapato para que momento do dia, para que ele serve. Agora, surpreendentemente, semana passada nós estávamos falando sobre aqueles que vão ser salvos. E dizem as Escrituras, e falam também os Espíritos, não apenas na doutrina espírita, mas em outros caminhos religiosos,
que nesse processo de purificação da humanidade, 2/3 dos que vivem na terra vão ser levados da terra. Espíritos. Mas também os que estão na carne, que são espíritos, participarão desta seleção. E interessante que no livro Voltei, que nós comentamos na semana passada, nós vimos o mundo espiritual explicando que na humanidade, 2/3 da humanidade é classificada pelos espíritos como contendo espíritos encarnados que saíram da animalidade, da irracionalidade e estão indo à inteligência, ou que saíram da inteligência e estão conquistando o raciocínio. 2/3 de espíritos encarnados estão nestas condições. Ou estão saindo da irracionalidade, começando a descobrir a inteligência, ou já são, assim, dominando a inteligência, capazes de organizar e início o raciocínio. E somente 1/3 é capaz de estar já com o raciocínio dominado, caminhando em direção à humanidade. Já observaram como os estelionatários são inteligentes? E são racionais? Eles sabem como dar golpes. Eles sabem como engambelar você. Eles sabem como montar uma história tão plausível, mas tão plausível que você cai nela. Ele é inteligente, porque ele avalia as coisas que ele deseja, que é que ele está buscando, como fazer para conseguir, e ele cria todo o raciocínio, todo o plano para montar um cenário onde ingênuos ou ambiciosos acabam caindo, feito moscas no papel pega-mosca. Estes são espíritos que estão nessas condições. Já detêm inteligência e raciocínio, mas não estão saindo do raciocínio e se tornando seres humanos completos. Porque isso se torna uma arma. E em todos os indivíduos onde o raciocínio não o torna melhor, segundo os conceitos morais do universo, estes indivíduos estão entre os 2/3. Que o mundo espiritual está tentando abrir os olhos, deshipnotizar, acordar. Tanto que Jesus, no esforço que fez para nos ensinar como fazer, nos diz exatamente isso. Nossa grande luta no mundo hoje é o quê? Eu tenho que ganhar a minha vida. Eu tenho que fazer as coisas para ganhar a vida, porque o fulano está lá em cima, o Beltrano está subindo, e eu também não vou ficar atrás. E qual é o conceito do Senhor? Para todos os que se dizem cristãos e que acreditam nele. Todo aquele que quiser ganhar a sua vida, esse a terá perdido. Perdido por quê? Se o seu negócio é ganhar a vida, e não é pecado você lutar para ter recursos, para ter mais conforto, não é. Não há proibição religiosa nenhuma em você querer melhorar de condição, de situação financeira. Mas quando Jesus fala isso, ele nos alerta para uma questão muito importante. Esta vida que nós estamos vivendo agora, ela não é nada comparada à vida real. Ela é um momento. É como um mês em todos os anos que você vai viver. Um ano em todo o tempo de existência física. Quando você gasta tudo, todos os seus esforços, toda a sua capacidade para ganhar a vida neste sentido exclusivo, você vai jogá-la no lixo. Por quê? Porque todas as pessoas que precisam ficar ricas, que precisam passar por cima dos outros, elas se enterram no crime, no lodo moral. Geralmente se deixam arrastar pelas conveniências. Elas se unem em grupos para que nesses grupos desfrutem
do conforto, da coisa boa. De tal maneira que se todos procurarem, nas suas relações familiares, será muito escassa a quantia de pessoas que você conhece que ficaram ricas honestamente. Verdadeiramente honestamente. Eles contam sempre uma historinha que começou do nada e que não sei o quê, mas são raros aqueles que em determinado momento não deram um salto sobre certos conceitos. Não se acompliciaram com políticos, não entraram em esquemas de licitações, não fizeram parte de campanhas para eleição deste ou daquele, depois sabe como é, né? Uma mão lava a outra. Raros adquirem o que a vida parece ser cobiçosa, aquilo que todo mundo deseja, sem comprometer o que vem depois. Jesus, então, é muito claro ao falar disso. Todo aquele que quiser ganhar a sua vida e viver para isto, segundo o ganhar que o mundo considera importante. Porque vocês já notaram que a gente quer ganhar a vida, mas não é tanto por nós, não. A gente quer ganhar a vida para os outros verem. Ah, eu tenho o sonho de comprar um carro de 0 km. Ah, legal. Trabalha, compra. Mas seu carro é velho? Não, meu carro é de 2007. Ah, mas sabe, um carro zero que você chega lá e tira ele da loja. Ah, é um gosto. Mas vamos dizer assim, é quase um mau gosto. Por quê? Porque um carro que não é zero, ele é quase tão bom quanto um zero e custa pelo menos 20% mais barato do que o zero. Porque o 0 km, você tira ele da loja, dá uma volta do quarteirão e depois ele já perdeu 20% do que você pagou. E aí o que acontece? Você tem que mostrar para os amigos que o seu carro é zero. Então, qual que é a sua conduta? A sua não, a dessa pessoa. Ela anda com o carro e sai buzinando para todo mundo que ela encontra na rua dando tchau. Quer uma caroninha? Nunca deu carona para ninguém. Mas passou perto da vizinhança, tem alguém indo lá com a sua matulinha que você sabe que vai pegar o ônibus. Você dá uma buzinada, entra aqui, vou te levar. Eu vou para a cidade, está a fim de ir. E então essa pessoa, ela vai ser bastante solícita, mas como nunca sabe quem é que vai entrar no carro dela, outra medida de quem quer mostrar o carro novo e zero que comprou, é andar com os plásticos no banco. Não tira o plástico do banco. Deixa o plástico aí, é novo, né? Todo mundo sabe que quem sai com o carro zero, os bancos vêm tudo cheio de plástico, então, bonito. Vou andar com mais uns dias com o plástico, aí sim não empoeira. E outra coisa que ninguém faz quando tira o carro zero, quase ninguém, eu não conheço quem já fez isso, é arrancar aquele monte de selinho de papel que fica grudado no para-brisa, né? Em cada área da fábrica tem lá um controle de qualidade que o cara vai vendo se o carro está funcionando, a parte elétrica está funcionando, ele bota o selinho lá. Você saiu com o carro, ou essa pessoa que comprou o zero, saiu da concessionária, aquele selinho já não precisa de mais nada. Lá era para quem está fiscalizando o carro, se está funcionando. Aí deixa o selinho lá. Tem gente que tem o carro há 10 anos e o selinho está lá. Eu conheço uma pessoa, olha só como são as coisas. Conheço uma pessoa que sabe se o carro é mais novo ou mais velho na safra daquele carro pela placa. Pelas letras da placa. Porque ela sabe, essa pessoa sabe que lá no Detran, quando vai emplacar, está com a letra, começando com a letra B. Ah, mas esse carro está com a letra A, então já é mais velho.
Não, isso é velho, isso aí já não está tão novo como parece. Isso aí já deve estar com 1 ano e meio já de emplacado. Olha como a gente vai observando certas coisas com o desejo de quê? De ganhar a vida. De que os outros vejam que a gente ganhou a vida. De que a gente, quando passa de um patamar para outro, precisamos mostrar para os nossos parentes, e aí a gente convida para vir em casa. Não quer saber de ninguém na sua casa até que você pinte a casa, compre imóvel novo. Mesmo que você tenha ido pendurar tudo lá no crediário, em alguma loja dessas aí. Mas dá uma pintadinha onde está um defeitinho. Ai, tá linda. Vamos chamar o fulano para vir em casa, a gente faz um almocinho para ele. Isso faz parte do ser humano, dos defeitos que nós temos. Por isso que Jesus fala, você vai querer investir a sua vida para viver deste jeito, você vai jogar esta vida inteira no lixo. Porque você vai morrer, fisicamente falando, e não vai poder se beneficiar de nada destas coisas. E aí, como vai ser? E o que é pior, depois que você morrer, todos os seus amigos e parentes vão descobrir os seus podres. Vão descobrir que o carro estava financiado e penhorado, que os oficiais de justiça corriam atrás de você e você dava uma de lambarim ensaboado para eles não te encontrarem. Que no dia do velório aparece 3 viúvas. Nossa, mas o homem era um santo! Era tão santo, que tinha santidade para abastecer 3 famílias ao mesmo tempo. Tudo vai aparecer aí. Jesus fala, você quer ganhar a sua vida? Todo aquele que quiser ganhá-la, vai perdê-la. Porque uma vida na terra, 60, 70, 80 anos, é uma dádiva para o espírito. Para que o espírito seja diferente, que o espírito melhore, que se torne mais nobre, que aprenda a conquistar valores que o façam ser diferente. Ser diferente não dos outros, ser diferente do que ele era antes. Ser uma criatura que as pessoas comecem a olhar e digam, puxa, olha, essa pessoa tem algumas virtudes que eu acho tão bonitas. E mesmo que você não faça nada para mostrá-las, a pessoa generosa, a pessoa virtuosa, ela influencia os outros, sem dizer uma palavra. Viver é um grande compromisso com o seu amanhã, porque do que você faz agora, o amanhã vai depender. Sua vida de hoje é o espelho do que você já fez. Mas, se hoje você está sofrendo, isso não impede que agora você semeie diferentemente do que já semeou. Raciocínio, aprendizado. Assim, queridas irmãs, Jesus orienta depois que se aquele que quer ganhar a sua vida vai perdê-la, porque ele vai passar 60, 70 anos fazendo burradas, e que depois vai ter que consertá-las. Todo aquele que perder a sua vida, diz Jesus, por amor a ele, este a terá ganho. E o que significa perder a vida? Dar um tiro na cabeça? Tomar veneno e morrer? Não. Amo tanto Jesus que quero ir lá para o lado dele, vou beber estricnina. Não vai adiantar nada. Perder a sua vida, por amor a ele, significa você lutar para sobreviver, você melhorar, você aprender, mas em tudo aquilo que você fizer, se você acredita nos valores que Jesus semeia, nos valores que Jesus orientou, que eram importantes para o espírito, você estará se esforçando para vivê-los. E então, talvez o seu carro não seja o mais novo. Talvez você passe uma vida inteira e nunca consiga comprar um carro 0 quilômetro. Talvez você não ande com a roupa da moda. Talvez, em sua existência, você nunca vá ser invejado pelos outros.
Não importa. Alguns olharão para você e vão dizer, olha, aquele lá, poxa vida, nunca vai para frente. Está sempre com aquele carro estranho, aquele carro que já tem, sei lá, é do milênio passado. Estas pessoas não serão admiradas por aqueles que querem conquistas, que querem grandezas. Serão vistas como pessoas derrotadas, pessoas que não servem de referência gloriosa. Mas que enquanto estão trabalhando na terra, por amor aos conceitos que Jesus apresenta, estas pessoas estão melhorando, estão espalhando esperanças, estão ajudando a reerguer outras vidas, estão deixando de ser grandes para que os que não são nada sejam alguma coisa. Estão vencendo suas ambições, compartilhando seu poder de pensar, de agir, de realizar com pessoas para as quais o mundo fecha todas as portas. Isto significa, segundo Jesus nos avisa, a pessoa perder a sua vida. Você não vê ninguém aplaudir um pobre miserável. Recentemente a televisão mostrou uma cena grotesca e dá muito bem para a gente entender o que Jesus quis dizer. Um determinado canal de televisão, no fim do ano, apresentou 2 limpadores de rua, 2 garis, um deles desdentado, e obviamente os 2 pobres, vestidos como garis, que já é um estigma, mas que muitos deles veem como uma honra ter um uniforme. São entrevistados por este canal de televisão e do jeito deles desejam para toda a audiência. Imagina um gari, quando é que um gari vai falar num canal de televisão de nível nacional? Desejam Feliz Natal. Que importância tem para aqueles 2 catadores de lixo, de papel, organizadores da vida para que nós tenhamos uma cidade limpa? Que valores têm eles para nós? Raramente nós sabemos quem eles são, como se chamam. E então, em uma reportagem, com o canal nacional sintonizando aquela imagem, aparecem os 2 desejando Feliz Natal. Eram aqueles que estavam perdendo sua vida, tentando ganhar o pão de cada dia. E aí então, cortaram a reportagem e voltou a imagem para o estúdio, onde estava um homem preparado, um homem inteligente, um homem culto, um homem de terno, desses que ganhou a vida, venceu na vida, que fala há anos na televisão. E ele então, quando terminou a reportagem dos garis, falou alguma coisinha bonitinha para as câmeras. E logo depois, a imagem foi para o comercial, mas não se sabe por que motivo, não cortaram o microfone do homem. E aí todo o país pôde escutar o que foi que ele falou, o que ele pensava a respeito daqueles 2. Fala um palavrão, começando a sua observação verdadeira. Onde já se viu botar 2 lixeiros para desejar Feliz Natal e Feliz Ano Novo. Os piores
da sociedade, os derrotados. Na televisão aí para falar Feliz Ano Novo para todo mundo. Uns pé rapado e vai por aí. E então a gente pôde ver quem era essa pessoa. E aí a gente pode entender o que quis dizer Jesus. Todo aquele que quiser ganhar a sua vida, esse vai perdê-la. Porque esse homem de gravata, esse homem de terno, esse comunicador de televisão, este homem que deveria ser um homem decente e verdadeiro, está vendendo uma imagem. Está fazendo de conta que é uma coisa que não é. Mas aqueles dois pobretões miseráveis que vivem empurrando um vassourão no sol quente para ganhar menos do que talvez qualquer um de nós aqui consiga ganhar, quando desejaram um Feliz Natal, estavam falando a verdade. Porque só quem é lixeiro, só quem sabe o que é ter que catar entulho, vivendo da sujeira, pode de verdade entender o que é um Natal feliz e desejar isso para alguém. Por isso é tão importante o capítulo 8º, que nós hoje começamos. Depois da inteligência, missão do homem inteligente, no capítulo 7º, que fala bem-aventurados os pobres de espírito, o capítulo 8º, que hoje a gente começa, tem por título: Bem-aventurados aqueles que têm puro o coração. Coisa tão óbvia e às vezes tão difícil da gente entender. Mas que uma situação que o Brasil todo viu na televisão é muito fácil de revelar para nós o que significa a pureza de coração. E nós não sabemos o que é pior. Porque 1 ou 2 dias depois, este mesmo indivíduo de gravata, de cabelo branco, com uma cara assim, que parece impor respeito, deu a cara na televisão para pedir desculpa. Agora pergunta se alguém acreditou nas desculpas que ele pediu. Pergunta. Eu aqui falei mal dos garis, parará, parará. Vem então, publicamente, pedir desculpas por aquilo que eu falei. Se fosse um homem decente, sinceramente falando, teria pedido para uma equipe de reportagem ir com ele na rua atrás dos 2 garis. E aonde eles estivessem, ele se desculpasse pessoalmente. Ele falasse para os 2, eu me referi a vocês de forma muito feia. E me envergonho de ter feito isso. Porque eu não devia ter falado daquele jeito. Mas, até que ponto é sincero? Até que ponto é puro o desculpar-se diante das câmeras, formalmente falando? Até que ponto você acredita que do mesmo jeito que ele falou bonitinho e depois esculachou com os 2 seus semelhantes, e que o mundo todo, ou o Brasil inteiro escutou, que estava sintonizado lá. Se você quiser, você vê essa imagem na internet. Entra no YouTube e procura. Do mesmo jeito que ele fez isso, o que ele fez depois, pelo mesmo caminho, doeu um pouquinho no seu orgulho, é verdade, mas muito pouco.
para demonstrar que ele de verdade está arrependido do que disse. Arrependido, ele estaria demonstrando e ele ganharia a admiração das pessoas se ele tivesse de verdade. Ah, mas isso ele ia fazer só para se promover. Não importa. A besteira ele já fez. Que pense em qualquer coisa a respeito dele. Será menos ruim do que o que todo mundo está pensando como uma criatura falsa. E este foi o que foi pego. Mas isso é muito comum com a maioria dos apresentadores de televisão. Pureza de coração, condição para que a gente entenda um mundo novo, para que a nossa inteligência, aliada ao nosso raciocínio, nos prepare para talvez, quem sabe, um dia a gente conseguir sair desses 2/3 mentirosos, falsos, equivocados, e comecemos a andar na direção dos que de verdade querem um mundo diferente, querem um mundo novo, começando dele próprio. A pureza de coração, que não é a gente ser bobinho, não é a gente ser ingênuozinho, não é a gente ser ignorante, não é a gente não ter uma vida normal, não é você não ver o mal, porque muita gente pensa que a pureza de coração torna você um debilóide, que tem que ver só bondade em toda parte. O Evangelho explica que não é isso. Nós veremos neste capítulo. A pureza de coração significa você ser sincero, ser verdadeiro, procurar ser melhor, mesmo que você não consiga isso de uma hora para outra. É muito fácil a gente entender a diferença, porque o que este apresentador de televisão fez ao desculpar-se diante das câmeras, falando com aquela cara que parece que está arrependido e que ninguém acredita, seria outra coisa totalmente se alguém mostrasse aquele homem indo atrás dos dois, que ele ironizou, que depois do que ele falou pode ter servido de chacota para os seus amigos, podem ter servido de riso para os pobres que também convivem com eles, porque não existe nenhuma ilusão em nós de que poucos seres humanos conseguem admirar o sucesso do outro. Poucas pessoas são capazes de ficar felizes quando é o outro que vai para frente. E então, não duvidemos não, que esses 2 pobres coitados, esses 2 irmãos que são pertencentes a esta profissão honrada e tão pouco valorizada, dos lixeiros, dos garis, só por terem saído na televisão em cadeia nacional, se eles já não foram também maltratados pelos outros, seus amigos de profissão, com inveja de eles terem ali botado a carona deles, aparecido na televisão. Essas pessoas, quando sabem que vão sair na televisão, queridas irmãs, elas chamam toda a vizinhança na sua casa para assistir com elas. E se elas não têm televisão, elas vão na casa de alguém. Então você já imaginou você feliz porque desejou Feliz Natal para o Brasil inteiro e logo depois você ouvir da boca daquele mesmo homem que todo mundo admirava uma execração tamanha. Se fosse você, se fosse eu, ia gostar de que o Brasil inteiro ouvisse um palavrão referindo-se a você, e depois todos os conceitos mesquinhos, vis, sobretudo vindo de um homem culto, de um homem inteligente, de um homem racional, mas que não aprendeu ainda a ser ser humano, deveria ficar feliz que 2 indivíduos despossuídos tivessem tido a chance de desejarem uma coisa bonita para todo mundo. E então,
Estes dois homens que foram atingidos, como não estariam se aquele homem que fez o que fez os tivesse procurado? Pureza de coração é fácil de a gente ver onde ela existe e onde ela não está. Porque ofender é muito simples, mas desculpar-se dói bastante. E pelo esforço de um homem que é importante, sair de onde estava, ir atrás, pedir para a sua produção, localizar os dois, ir atrás da empresa, ver onde eles estão colhendo lixo naquele dia e ir até eles e desculpar-se. Você teria certeza que essa desculpa foi sincera, que esse arrependimento foi verdadeiro. Pureza de coração. Se a nossa desculpa não doer nada em nós, ela não representa a sua essência. Ela é apenas um teatro. Daí o capítulo 8 vai falar de uma pureza que se espelha em atitudes. Jesus coloca isto logo no começo, ao falar que aquelas pessoas que se parecerem como uma criança, elas poderão entrar no reino do céu. Mas o parecer com uma criança não é usar fralda. E é bom explicar, porque tem gente que confunde. Não é brincar de carrinho de rolemã na rua. Não é soltar pipa. Está lá o cara com 68 anos empinando um papagaio. Ah, é que o Jesus falou para eu entrar no reino do céu, tem que parecer uma criança. Então está com aquela chupetona que palhaço usa, no meio da rua, empinando a pipa de sunguinha e por baixo da sunga uma fraldona geriátrica. Né? Quando Jesus fala que para entrar no reino do céu precisamos ser como uma criança, nos assemelharmos a ela, é sermos verdadeiros como é uma criança. É olharmos as coisas com entusiasmo. É sermos sinceros. Como muita gente sabe, já sofreu na boca de criança, porque criança não mente. E aí o adulto que ficou inteligente, racional, fala para a criança, não mentir, Joãozinho, se você mentir, papai castiga. Tem que falar a verdade. E aí, quem está ensinando, vira e mexe e está mentindo. Vira e mexe está mandando dizer que não está falando que o negócio está errado quando está certo, e o Joãozinho só vendo. Aí o Joãozinho atende o telefone. Ah, meu pai mandou falar que ele não está. Que é a verdade. E aí o pai, Joãozinho, olha o respeito. Ora, qual é o respeito que este pai está se dando? Quando a criança, o filho dele, é mais verdadeiro do que ele. Quando os pais ensinam seus filhos a serem honestos. Mas para que eles tenham como viver, eles dão o golpe em todo mundo. Como vão querer que os filhos sigam o que ele fala, se o que ele faz é tão diferente? Será um capítulo bastante rico, que vai lidar com todos nós, sobretudo com nossos interesses. Porque uma das marcas mais fortes, mais demarcadoras da imperfeição moral, uma das coisas mais definidoras do nosso defeito se chama interesse pessoal. Você sabe disso. Chega em casa, do trabalho, aquela mesa muito bonita, aquele macarrãozão delicioso, aquele vinhozinho que você é apaixonado, a sobremesa então, aquilo que você fazia anos que não comia, e
em grande quantidade, porque até antes não podia, que você está muito gordo, parece uma baleia, não sei o quê, mas agora tem aquele pratão de sobremesa, e você termina de comer e ainda pergunta, quer mais, benzinho? Aí você já fala e pergunta assim, de quanto é o cheque? Que cheque? Ai, credo, você só fica pensando coisa ruim de mim. Não, é que faz tanto tempo que você não cozinha essas coisas boas para mim, que eu tenho certeza que vem alguma coisa aí por detrás. Interesse pessoal. Aí é o marido, chega em casa, benzinho, adivinha que eu tinha aqui atrás? Uma conta. Não, você tem que ser mais criativa. Ah, não sei. Não fala logo o que você tem escondido aí. Olha, uma flor. E a mulher, a primeira coisa que pergunta é, ué, tombou algum enterro aqui por perto? Como assim, mulher? Ué, pra você me trazer flor, só se você roubou de algum enterro que tombou aí, e passou lá e não estava ninguém vendo, você catou e me trouxe. Nossa, mas eu quero ser agradável com você e você me trata assim. Mas sabe o que acontece, queridinho? Faz pelo menos 15 anos que você não acerta o dia do nosso casamento. Eu me lembro, a última flor que você me deu, deve estar fazendo, foi acho que no dia que você foi pedir minha mão, ou foi me pedir em namoros. Naquele tempo pedia em namoro, né? Agora é assim. Tudo bem, já estão casando. Agora, topa. Vamos lá. Né? São sinais, linguagem de surdo-mudo, né? Tudo bem. Já disseram quantos filhos vão ter, onde vão morar, o que cada um vai fazer para ganhar a vida. Porque tanta generosidade assim repentina, a mulher já sabe que vai ter um joguinho do sábado com a turma do serviço, e ele está precisando de um alvará um pouco mais amplo para poder ir nesse jogo que ele quer muito. Interesse pessoal. Nós vamos ver isso no Livro dos Espíritos, explicando para nós como isso define marcas defeituosas em nosso ser. As pessoas que querem lutar contra os seus vícios precisam meditar a respeito deste interesse. Por que você está fazendo isto? Por que você está agindo deste modo? É porque a pessoa é muito rica? Ou você é uma pessoa muito solidária sempre? Você ajuda todo mundo? Você acolhe todas as pessoas, do pobrezinho ao magnata? Ou só de uma certa faixa financeira para cima é que você é bastante generoso, solícito, prestativo? Não há problema. Se você for de verdade solícito, você ajuda uma velhinha a atravessar a rua, você ajuda um mendigo que está sofrendo, você coopera com alguém que está precisando de amparo para transportar um outro doente para algum lugar. Você é solícito. Você é. Mas se há interesse, se aquela pessoa não te representa nenhum investimento, ela não existe. Mas a partir do momento em que ela tem certas coisas, e que é bom ser amigo de gente importante, aí eu vou ser prestativo. Eu vou convidar para almoçar em casa, eu vou levar um lanchinho, vou fazer essas coisas. Porque assim, sabe, né? Uma mão lava a outra. E nós fazemos isso com Deus, nas diversas religiões que temos. Nós vemos Deus como sócio milionário, como o chefe da Casa da Moeda. E como sempre estamos no vermelho, queremos sempre ser mais ou menos sócios de Deus. Porque assim Deus nos aporta, a gente divide a dívida com Ele, e quando a gente estiver bem, não estiver mais no vermelho, a gente vai pensar assim, não, mas Ele é muito rico, Ele é Deus, Ele não precisa de mim não, tchau. Pode ficar aí com o seu dinheirão todo, eu já estou bem aqui. E as pessoas se relacionam com Deus deste jeito. A pureza de coração
vai envolver tudo em nossa vida. Da relação que você tem em família, da relação que você tem na sua profissão, com os que você atende, naquilo que você fala nos bastidores escondido, e que às vezes o microfone está ligado, até em como a gente se relaciona com Deus. Porque ele pode ser um magnata, mas a gente não consegue esconder nada dele. Por isso é que é tão importante a gente pensar muito bem quando vai rezar. Porque se Deus sabe tudo, deveríamos aprender a rezar de outro jeito. Quando a gente quer rezar para pedir coisas para o banco, do mesmo jeito quando a gente quer ir até o gerente para ele ver se empresta um dinheirão para nós, a gente passa um perfuminho, põe uma roupa boa. Se você tem um corpão, vai mais ou menos para mostrar esse corpão para o cara lá. Se o cara é meio assim interessado, ele acha bonito, quem sabe ele se encanta e aprova para ser simpático, não é? Ou simpática. Quando vamos nos relacionar com Deus através da prece, às vezes, queremos ter as mesmas atitudes. E então, só que não dá para você se disfarçar, né, vestir com isso, com aquilo, tomar banho de perfume. Às vezes a gente começa a rezar daquele jeito, como se o santo tivesse falando com o seu Criador. Ai, Senhor, puxa, como está difícil, eu estou sofrendo tanto, eu sei que você é meu pai, que você me ajuda, mas olha, vê se dá para dar uma ajudinha um pouco maior. Já imaginou você vendo o seu filho, que é um tremendo de um safado, moleque, daqueles aprontador, daqueles que cabula a aula, que pula o muro da escola, que altera a nota do boletim, que engana você de qualquer jeito, que faz cola para ser, né, para tirar uma boa nota. Aí ele vem para você, porque vai ter uma excursão na escola, e ele quer ir. Mas você sabe qual é a peça que você está administrando. E ele vem, ai papai, ai mamãe, porque o pai tem uma excursão tão boa, tão maravilhosa, tão isso, tão aquilo, ai eu preciso que você deixe eu ir. Por favor, você é tão bonzinho, tão boazinha. E você sabe que quem está falando isso não é o mesmo menino que lá na escola joga pedra na luminária e põe chiclete na cadeira do professor, coisa que alguns fazem aqui também, só que põe por baixo, quando apaga a luz. Para os espíritos não verem. Imagina, olha a falta de pureza no coração. As crianças da casinha, a gente lava as cadeiras e não encontramos nenhum chiclete embaixo delas. Por isso que Jesus falou que uma criança entra no reino do céu, mas a gente, se não parecer com ela, não entra não. Agora, quando a gente vem lavar as cadeiras aqui, é pelo menos de 10 a 15 chicletão, às vezes ainda mole, porque foi na última quinta-feira. Por quê? Porque que fez a pessoa? Eu tô com esse chiclete já faz um tempão, não sei o que vou fazer com ele, joguei o papel fora, não vou engolir o chiclete, pode grudar minhas tripas. Eu vou esperar apagar a luz. Aí ninguém vê que eu botei debaixo da cadeira e continuo santo. Gente, isso aqui está cheio de espírito. Cada um tem um, que é o protetor. Fora o protetor, de 4 a 5 perturbadores, cada um também tem, que vem com a gente às vezes aqui. Então vocês já viram, todos eles sabem o que nós estamos fazendo. No escuro, porque o claro é para nós, para eles, o escuro para nós, para eles é tudo clarinho. Fora isso, tem os responsáveis pela instituição, os espíritos que estão nos ajudando, os médicos, os enfermeiros que estão vendo cada um com o seu problema. Todos eles estão vendo em pleno escuro o indivíduo grudar o chicletão, puramente, purinho, para alguém ir limpar depois. Vejam só, criança não faz isso. A criança fala, tia, eu quero jogar meu chiclete.
E às vezes bota o chicletão já para fora e a tia tem que procurar um papel para ir pegar o chiclete, ou pega com a mão mesmo, todo babado, mas a criança faz isso. Será este o capítulo que nós vamos tratar. E Deus, que sabe que a nossa reza é a reza do menino maroto, talvez ficasse mais feliz se a gente começasse a nossa prece um dia falando assim com ele: Pai, eu não preciso fingir para você. Hoje mesmo eu pensei mal de um amigo no trabalho. Hoje mesmo, há poucas horas, eu falei mal de uma pessoa. O senhor vê que eu não valho muita coisa. Eu acredito em você, mas não me controlo. Como eu tenho defeitos. Eu não estou aqui tentando te enganar. Eu te peço que você me ajude. Me ajude como você puder. Que pai que não ia gostar de escutar um filho falar assim com ele? Que pai que ia negar uma ajuda se o filho fosse desse jeito, puro de coração, verdadeiro com ele? Ah, quantas coisas este capítulo vai nos ensinar. Quando entrarem na sala de passe, lembrem-se que os espíritos sabem quem botou chiclete debaixo da cadeira. Mas sabem de todas as outras coisas também. As coisas piores que a gente já fez e que a gente pensa que ninguém sabe. Quando abrirem-se lá na sala de passe, lembrem-se que quem estará tratando de nós nos ama muito. Muito mesmo. Nos ama a ponto de aguentar o que somos, de investir em nós, porque sabem que um dia, a gente vai ser Jesus também. Um dia. Muita paz. Obrigado, Senhor, por mais este dia. Quantas coisas nos revelou de ensinamentos, de oportunidades. Quantas satisfações nós pudemos somar, descobrindo valores que só quando a gente os perde é que muitas vezes íamos notar que existiam. Mas antes que percamos, antes que nos vejamos despojados das chances generosas do existir, a gente quer te agradecer por ter podido aqui estar, por termos conseguido chegar, já que muitos não têm como vir, não apenas porque não possuem transportes, mas porque não possuem pernas, porque não possuem saúde, porque estão neste momento em algum lugar, em algum hospital, presos a um leito, ou em seu lar, esmolando a prece de algum desconhecido, esperando uma palavra amiga, um gesto de carinho. Por eles gostaríamos tanto, Senhor, que a nossa prece os abraçasse em toda parte. A nossa saúde pode ser instrumento de esperança para os que já a perderam. Deixa que a nossa oração não seja o cântico dos egoístas, que, recheados de bênçãos, se esquecem de todas elas, para descobrirem em si mesmos, com uma lupa do egoísmo, algumas coisas que faltem. Deixa que a gente possa olhar para as coisas que acontecem em todo lugar e vibrar para que haja em cada coração
aquilo que já existe no nosso, um pouco de paz, mesmo com problemas, porque todo Senhor, todos os irmãos que estão vivos no país mais pobre das Américas, dariam tudo o que têm para estarem sentados aqui no nosso lugar. Perderam não apenas parentes e bens, mas como mostram as imagens, perderam, muitos deles, não só tudo o que tinham, materialmente falando, mas as esperanças, a própria estima, que a nossa prece possa envolvê-los como um presente do nosso coração, coração de irmão, para eles e para todos como eles que estão no mundo, com medo do novo dia. É assim, Senhor, que a gente vai cantar uma vez mais. Almas do